Revisão da vida toda, enfim chegou o tão aguardado voto de divergência. E quem foi que apresentou esse voto? Vocês já devem esperar, acreditam? Quem? Ele mesmo, ministro Alexandre de Moraes, deu o voto de divergência, apresentou o voto de divergência após o cancelamento do destaque. Ele pediu destaque e já cancelou o destaque, então com o reinício do julgamento, hoje às 11 horas do dia 20, já foi apresentado um voto vogal, apresentando uma divergência parcial. Vamos entender um pouquinho mais do que ele votou e será que esse voto vai ser capaz de convencer os outros ministros sobre a legalidade e a regularidade do que ele apresentou naquele voto também? Então fica comigo até o final que vou explicar tudo para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Diego Londero, advogado, especialista em direito previdenciário, e aqui esse é o canal Diego Londero Advocacia, Alô Aposentado e INSS Notícias. Quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, siga aqui nós também nas outras redes sociais. Tem o Instagram, que é o ADV Diego Londero. Tem o TikTok também, que é o londeiro.advocacia. E se quiser falar diretamente comigo ou com a minha equipe, o link está na descrição do vídeo, mas o WhatsApp é o 44 99868 3378. Tá tudo aqui na tela, é só entrar em contato. Mas vamos lá, sem enrolação, direta aqui para o voto do ministro. Essa aqui é a página do Supremo Tribunal Federal, da ADI 2110, tá? Então, iniciado o julgamento 20 de setembro às 11 horas. Aqui, vamos lá na sessão virtual, os embargos de declaração, na sessão aqui. Então, o voto foi lá do relator Nunes Marques, que apresentou um voto negativo, foi acompanhado Cristiano, Flávio, Carmen e Gilmar. E agora teve um voto de divergência do nosso ministro Alexandre de Moraes. Vamos conferir comigo aqui? Vamos lá. Então, vamos fazer um breve resumão aqui, bem rapidinho. Então, são duas ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, a 2110 e a 2111. Então, foi apresentado uns embargos de declaração do Instituto de Estudos Previdenciários, que é o IEPREV. O ministro, basicamente, concordou com o Cássio Nunes Marques, falou que ele não tem legitimidade para propor recurso. Ele não pode participar da relação processual, então não pode propor recurso. Então, com relação aos embargos de declaração do Instituto Previdenciário, ele não conheceu, pessoal, não conheceu. Agora, com relação aos embargos de declaração da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, tá? Aí sim, ele, isso aqui fala, primeiro, adiante essas considerações, acompanha o voto do Nunes Marques com relação aos embargos de declaração opostos pelo IEPREV, na DI 2110. Agora passa a analisar os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, parte processual. Aí a confederação já é parte, então ele pode sim apresentar um recurso de embargos de declaração. Então, em síntese, a insurgência recai sobre a temática da revisão da vida toda, assunto em relação ao qual este Supremo Tribunal Federal já fixou a tese no sentido de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC 103 de 2019, tem o direito por optar a regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. O que ele quis dizer com isso? Que se a pessoa se aposentou de 99 a 2019 e caso seja mais favorável, pode incluir as contribuições anteriores a 94. Essa foi a orientação correspondente ao tema 1102. Todo mundo aqui está careca de saber que lá em dezembro de 2022, no tema 1102, que era um tema que discutia especificamente a regra da revisão da vida toda, pela maioria dos ministros foi dado a procedência, foi dado então essa garantia de escolher o recurso. Olha só, olha que interessante o que o ministro falou de forma muito acertada. Registro ainda que estão pendentes de julgamento os embargos de declaração contra essa decisão de mérito no processo paradigma da repercussão geral. Assim, compreendo que eventuais discussões quanto ao mérito específico da regra da transição da revisão da vida toda devem ser conduzidas neste recurso extraordinário paradigmático. Então, o que ele falou aqui, meus amigos?
tem outro processo que já está falando de revisão da vida toda. Não cabe discutir nesse novo processo uma regra que já foi discutido lá naquele outro processo. Então são processos paradigmas, então não pode um atropelar o outro. E ainda fala aqui, ó, o Supremo, vou até sublinhar para vocês. O Supremo Tribunal Federal tem o dever de zelar pela estabilidade da jurisprudência, como um dos pressupostos para a manutenção da segurança jurídica, tá? E olha só o que ele fala, quer ver? Só um minutinho aqui. Aqui, ó. No caso sob exame, contudo, vislumbro que a superação da tese anteriormente fixada em sede de repercussão geral ocorreu unicamente em razão da mudança de composição da Corte e em julgamentos de ADI genericamente proposta em relação a toda a legislação. Então, meus amigos, o que ele está falando ali? Que o ministro Barroso utilizou essa ADI de forma genérica para fuder com a revisão da vida toda. Desculpa o palavreado, pessoal, que eu fico louco da vida com isso aí. Então, o ministro usou essas ADIs de forma genérica, que contestava a lei como um todo, para ferrar quem queria a revisão da vida toda, pessoal. Então, no julgamento do mérito, ele fala aqui, ó, participaram da votação os ministros Marco Aurélio, os ministros aposentados Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, enquanto no julgamento de mérito das presentes ações diretas, ocorrido apenas 1 ano e meio após a fixação da tese para o tema 1102, esse tribunal já tinha uma nova composição, com a chegada dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, bem como a possibilidade de voto do ministro André Mendonça, que não votou na fixação da tese em que o ministro Marco Aurélio já havia participado. Então, meus amigos, aqui foi uma manobra jurídica que deve ser descartada por completo, uma manobra do ministro Roberto Barroso, que foi encampado por outros ministros também, inclusive o relator Cássio Nunes Marques, pessoal. Então, uma denúncia grave, denúncia urgente, não deve prosperar essa ADI 2110, tá? Então, por fim aqui, o que ele fala? Quer ver? Ó, ele fala também que o sentido da lei, a 9.896, foi para beneficiar para o segurado ele não sofrer com as mudanças da inflação da época. Então, pensando uma melhora para o aposentado, o beneficiário, foi que foi criado, o intuito da lei foi para beneficiar, não para prejudicar, tá? Então, se for para beneficiar, tem pessoas que foram prejudicadas com a criação dessa lei nova e a impossibilidade de ser reconhecidas as contribuições anteriores a 94. E quem que foi mais prejudicado? Os pobres, as pessoas mais humildes. Então, de menor escolaridade, que tem quase 30% de seus benefícios suprimidos. É o que o ministro fala aqui, ó, em virtude da menor escolaridade, que passaram a ganhar menos, tem quase 30% de seus benefícios suprimidos. Então o valor é pouco, perto do ganho para essas pessoas, pessoal. Então, um objetivo da República, da nossa República do Brasil, é diminuir a desigualdade e nem com o próprio princípio da igualdade, pessoal. Então nós temos que pensar em diminuir cada vez mais a desigualdade. Então por isso que a revisão da vida toda deve ser aprovada, tá? Então, diante disso, ele pede vênia é licença, para divergir parcialmente do voto do relator, no sentido de acompanhar e não conhecer os embargos do IEPREV e dar provimento aos embargos de declaração, no sentido que a decisão proferida no âmbito das presentes ADIs não afasta o entendimento definido pelo STF em sede de repercussão geral, pelo qual o segurado que implementou as condições posteriores a 99 tem o direito de incluir as contribuições, caso seja mais favorável. E aí, meus amigos, eu quero saber de vocês agora, volta para mim. Gostaram do voto do ministro? Vai ter também a aderência de outros ministros? Coloca aqui quem que vai aderir com o voto de divergência do ministro Alexandre de Moraes. Vai valer as duas ações?
E aí, eu quero saber de você, eu quero a sua opinião. Já deixa a sua opinião aqui, é muito importante para nós também, para o Brasil. Se você está comprometido com o direito dos aposentados, com a revisão da vida toda, já deixa aqui o seu comentário também. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui, dar aquele like, dar aquele joinha e conferir lá um pouco mais nossas outras redes sociais. Eu fico por aqui, um grande abraço e até os próximos vídeos. Saindo voto, eu já volto aqui com urgência para falar tudo para vocês. Tchau, tchau.